Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS, e você sabe que a EDS é 10. Mas que EDS, Joaquim? EDS é a Estrada dos Sonhos, onde eu ajudo você a transformar a tua vida numa estrada de sonhos, uma vida mais leve, sem dores, uma vida onde você possa fluir naturalmente por ela de uma forma leve, gostosa, alegre e feliz. E hoje, para te ajudar a alcançar esses resultados, porque você sabe, né? EDS é 10. Eu vou contar uma história para você. É a história do João, que morava num sítiozinho, e o sítio do lado estava sendo vendido. Aparecia um, aparecia outro, até que o sítio foi vendido para quem? Para o José. Aí o José foi lá arrumando as coisas, foi se mudando lá para o sítiozinho do lado, e no final da tarde o José foi até o sítio do João, ali na cerca, né? Jogando uma pedra, pedregulho, para o alto. O João achou aquilo ali meio esquisito, né? Pô, o cara vem com pedregulho. Aí no outro dia, no final da tarde, o José vem chegando e o João estava com um facão amolando, assim, uma pedra de amolar. Aí o José ficou meio cismado, falou, esse cara está armado. No outro dia o José voltou com um facão na cintura, numa peixeirazinha guardado, e veio também trazendo um revólver pequeno, calibre pequeno, 22, um negócio desse, 32. Aí o João ficou preocupado. No outro dia veio o João com a sua peixeira, com um revólver 38 e uma carabina, assim, um fuzil, uma arma grande na mão. Aí o José ficou cismado. No outro dia veio o José com a faca, com o revólver num colt ali na cintura, mais uma espingarda e um pente de metralhadora, assim, no peito. E com uma arma pesada na mão. No outro dia, o João chega com a faca, o revólver, a espingarda, a metralhadora, o pente da metralhadora e a bazuca. Aí no outro dia, o José vem chegando já com outras armas e quando ele viu, o João estava sem nada. Ele falou, ué, cadê aquelas armas que você tinha aí? Aí o João falou assim, cara, eu cansei. Esse negócio de carregar a arma pesa pra caramba. Que parecia o Rambo e o Arnold Schwarzenegger, né? Parecia uns dois ali. Porra, carregando aquele peso todo. Tu já pensou? Às vezes eu vejo um policial na rua com aquele colete à prova de bala, mais revólver, mais não sei o quê, mais um segurando uma arma de mão, assim, sei lá, se é fuzil, sei lá o que é aquilo. Fica uma pena o cara carregar aquilo, e normalmente são os caras grandões, né? Fica assim, coitado do cara. Fica carregando aquele troço o dia inteiro e, pô, às vezes eu até almoço tem um barzinho, um restaurante, uma pensão, onde eu almoço lá em Itaguaí, e vai um monte de policial, todos eles fortemente armados. Pô, fica assim, caramba, deve ser estranho carregar esse peso todo. Mas, Joaquim, você tá maluco, cara? Que história é essa que você está contando? O que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque esses exemplos das armas do Rambo e do Arnold Schwarzenegger, e que o João chegou no final da história e falou, olha, cara, se alguém quiser me matar, mandou uma letra para o José, pode matar à vontade, eu vou morrer leve. Eu não quero brigar mais, eu não quero minha vida... E olha o detalhe, se você está todo armado, depois eu vou falar de uma arma que você pode estar segurando, se você está todo armado, significa que você sente que você está em guerra. E se você está em guerra, se você está com medo, porque ninguém fica na guerra pegando sol, filtro solar, né? Na guerra você está com medo de, por exemplo,
ser morto em plena guerra, né? Então, além de você carregar aquele peso todo de armas e colete à prova de bala, capacete, aquele negócio todo, você ainda está sob a ameaça de levar um tiro, uma bomba, um canhão, um míssil, sei lá o quê. Então, é uma coisa assim que você assusta, né? Porque você está com medo, você pode morrer, você está carregando aquele monte de peso, aquele monte de arma, e você pode morrer a qualquer momento. Então você está dentro de um estado de tensão. E aí o teu cérebro começa a jogar mensagens, né, para o seu sistema endocrinológico, de que você precisa cortisol, epinefrina, adrenalina, porque o teu coração tem que bombar para você poder fugir ou lutar, porque você está numa guerra. Então você está sob tensão, o teu corpo está todo enrijecido, todo duro, porque você está assim, mas Joaquim, cara, que papo maluco é esse que você está falando de guerra? Porque isso acontece. E eu tenho hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora e ela falava que ela estava muito cansada. Tomara até que ela assista esse vídeo aqui. E existem duas síndromes que deixam a gente muito cansado, que fazem isso com a gente, né? Que a gente faz isso com a gente. Uma é a SFC, Síndrome da Fadiga Crônica. Depois tu dá um Google lá e vê o que é a Síndrome da Fadiga Crônica. Então a pessoa fica cansada, fica exausta, e ela não sabe por quê. É porque ela está assim, e eu já vou adiantar. Ela está assim porque ela está toda armada, ela se sente acuada, ela está com medo, ela está assustada. Então, e aí ela se arma. Porque ontem o meu vizinho falou isso para mim, agora quando ele vier falar, eu já estou com a resposta na ponta da língua. Olha a arma aí. Aí ela fala aquilo para o vizinho, aí o vizinho falou aquilo outro para ela. Não estou falando que é o caso dessa senhora aqui que eu estava me referindo agora, não. Estou falando num caso assim geral, hipotético. Isso acontece contigo. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Então se ele vier falar isso comigo, eu já sei também. Porque aí o cara dá uma resposta e você não estava esperando. Falei, caramba, e agora? O que eu faço? E aí você volta de novo, fala, não, eu vou ver. Se ele falar isso de novo, eu já sei o que eu vou sapecar nele. Eu vou falar umas verdades para ele. Então você tem cartas na manga que você quer atirar. Essas cartas na manga, essas respostinhas, essa palavra, aquilo que você viu ele fazendo que não foi legal, essas coisas são as suas armas. E quando você carrega essas armas, que você sabe muito bem que ele fez aquilo que era errado, que ele ficou se engraçando para a mulher do vizinho, que ele fez aquilo, e que ele é um malandrão, que ele não quer trabalhar, e a mulher que fica sustentando ele em casa, e não sei o quê, aí você está cheia de armas na tua boca, que é pior do que a bazuca, a metralhadora, o fuzil automático, a arma, o revólver, o 38, a 765, aquelas armas todas. Então você fica carregando essas armas no teu pensamento e elas estão na ponta da tua língua para qualquer momento você disparar aquilo contra aquela pessoa que você está com raiva dela, ou se sente ameaçada por ela, ou ela fez alguma intriga, fofoca, calúnia, difamação contra você. E aí você fica com aquilo, mas se ela vier de novo, deixa ela chegar. Então você está toda armada. E como se você estivesse numa guerra. E se você está nesse estado, o que acontece? Você vai se cansar. E um tipo de cansaço é a SFC, Síndrome da Fadiga Crônica. Tá sim de gente. A outra síndrome... Nelma, quanto tempo, hein? A outra síndrome é do burnout. O nome é complicado.
o fogo fora, o fogo se apagando, a chama se apagando, burning out, acho que é burnout, agora não me lembro, alguma coisa assim. Então, isso acomete muito pessoal que trabalha pra caramba, muita gente da área da saúde, dentistas, enfermeiros, médicos, sofrem dessa síndrome de burnout. A pessoa vai perdendo a chama, vai perdendo a vontade de viver, ela está exausta, ela está cansada, ela não aguenta mais. E na maior parte das vezes, essa situação ela está acontecendo porque você está carregando armas com você, porque você se sente, não, o mundo é uma guerra, eu tenho que estar totalmente atento. Claro, existe isso. A gente não vai fazer de conta que não tem assalto de celular, saidinha do banco, o que não falta é o motoqueiro, o cara da bicicleta que rouba a gente, isso tem. Mas se eu for andar o tempo todo, não, eu vou me cuidar, mas se eu ficar... E tem as intrigas, né? Colega de trabalho, as fofocas e não sei o quê. Então você carrega um monte de arma dentro de você, porque e isso te cansa. Ou você vai ficar com burnout ou com a síndrome de fadiga crônica. Mas eu vou te falar, né? Porque eu quero falar sobre dor. E quando eu falo sobre dor, eu quero falar de 4 dores. A primeira e a mais importante, não sei se é a mais importante, mas é a que a gente sente mais fácil, é a dor física. E a dor física, ela não começa, ela não chega assim, aquela dor forte. Eu estou falando de dores crônicas, ok? Então, o que é uma dor crônica? Então, por exemplo, você vai no ortopedista, a tua coluna está toda torta. E aí o ortopedista pergunta, mas como é que você se senta? E você sabe que você se senta assim. E fica lá, com um controle remoto, vendo a tua televisão todo torto. Aí alguém chega para você e fala, cara, se você continuar sentando assim, lá na frente, quando você estiver velho, você vai sentir dor na coluna, você vai sentir dores. Ah, mas pô, não estou sentindo nada, eu sento assim, eu gosto de ver televisão recostado, assim, que eu gosto de ficar... E no celular também, né? Agora tem uma outra doença, que é assim, as pessoas estão com problema aqui na cervical, porque elas ficam o tempo todo ali no celular. Então vem uma dor aqui no pescoço, fora as tensões que acometem essas pessoas também. Então, só que a dor vai te avisando. E às vezes, por exemplo, você adquire um hábito que não é muito saudável. Por exemplo, beber. Eu gosto de tomar uma cervejinha na sexta-feira, aí aproveito e tomo no sábado também, domingo só na hora do churrasco, mas depois das 5 eu não bebo mais. Aí você bebe todo final de semana, acaba bebendo na quinta-feira também. Aí você vai tendo assim uma azia, um troço assim meio, né, amargo no seu estômago. E aí você fala, não, vou tomar um remedinho antes de começar a beber, um depois, e vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer. E aí você continua bebendo e aquilo ali já se transforma numa gastrite. Fala, caramba, agora eu tenho que tomar o remédio antes e depois para eu poder beber, e ainda tenho que tomar o remédio da gastrite também. Então o problema vai aumentando, porque você não quer ouvir. Você não está querendo ouvir que teu corpo está falando, cara, você está se excedendo. E como você não quer ouvir, as dores vão aumentando. Começou só com um refluxo, começou só com uma coisinha à toa, e aí você já não está mais dormindo direito, porque as crises de ansiedade, né? A gente chama isso aí de transtorno de ansiedade, assim, de gente com transtorno de ansiedade também. E aí você já não consegue dormir, aí você já tem que tomar um remédio para o estômago, um remédio para pressão, um remédio para dormir, e você insiste em continuar levando aquela vida errada. E as tuas dores físicas vão aumentando. E por não dormir direito, aí a coisa vai degringolando, e aí aquela dor na coluna aumenta.
tudo porque você não quis ouvir o corpo te falar. Então, a dor, ela fala contigo. Se você não quiser ouvir aquela dorzinha lá no começo, que você está muito tempo com a cabeça para baixo, mexendo ali no celular, né? Se você não quiser ouvir aquilo, a tua dor vai aumentar. Daqui a pouco você está com uma hérnia de disco, está com uma cervical aí toda enrolada, daqui a pouco tem que usar um colar, e a coisa vai piorando, aí a anti-inflamatório, analgésico, acupuntura, vai fazendo um monte de coisa, porque você continua fazendo o mesmo erro, cometendo o mesmo erro, e as tuas dores vão aumentando. A dor está falando contigo, o teu corpo está falando contigo. A dor é uma mensageira que vem do alto, que vem de Deus, falar com você. Olha, cara, isso aí que você está fazendo não é legal para você. Você precisa mudar esse comportamento, porque senão isso vai pipocar lá na frente. Você pode ter um problema gravíssimo. Mas tudo começou com uma simples pedrinha. Aquela história que eu estava falando do João e do José, quem chegou depois, vê a história depois no início, que o vídeo vai ficar aí para você. Então, é essa situação. Mas eu falei que eu ia falar de 4 dores. A segunda dor que eu vou falar para você é a dor psicológica. E uma coisa, né, a gente está vendo aí as pessoas, todo mundo, eu, você, todos nós, a gente está vivendo assim um momento difícil. E uma fuga que a gente encontra, hoje, foi quando? Foi hoje ou foi? Acho que foi hoje. Ou foi ontem? Sei lá. É tanta coisa que a gente faz. Mas ou hoje ou ontem, isso eu sei. Eu falei, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha rede social e vou ver uns Reels, aquele vídeo curtinho. Aí veio um, vi 2, eu queria só ver uns 5 minutos. Eu fiquei meia hora no celular. Isso porque eu tinha um compromisso, porque senão eu ia ficar mais tempo. E aí a gente fica olhando aquela tela fria, aí vem a dor de cabeça também. E aí a gente se aliena do mundo. Em vez de eu conversar com Deus, de eu fazer minha oração, apacentar meu coração, a minha mente, sentir a presença de Deus aqui dentro da minha sala, tô eu olhando para uma porcaria de um aparelho frio, gelado, uma imagem azulada, e eu tô vendo aquilo ali igual um zumbi. Isso dentro da casa da gente já não é lá muito legal. Muito melhor a gente sentir o carinho de um filho, de um neto, do marido, da esposa, né? De conversar, de ler um livro, de fazer uma atividade física, de, enfim, fazer qualquer outra coisa. Tem uma coisa que é importante, que você sabe, que é a live do Joaquim, porque você sabe, a EDS é 10, né? Mas quantas pessoas estão andando na rua igual um zumbi? E isso traz um problema que é de falta de coragem das pessoas enfrentarem os seus problemas. E, assim, eu tenho que pedir um aumento lá para o meu chefe. Mas eu tenho vergonha, e se ele falar não? Mas você vai ter que enfrentar isso, cara. O outro que faz menos do que você está ganhando mais? E quando é que você vai chegar junto lá para acertar as tuas contas? Não, deixa isso para lá. Eu sou desapegado, dinheiro não é a coisa mais importante. Não é, você está se acovardando. Lógico que é o momento certo de você, né, conversar, bater um papo e ponderar o porquê daquilo que você está pleiteando. Né? Por que você acha que você merece mais? De repente você merece. Ou talvez não. Talvez o outro seja melhor do que você. Mas por que não conversar sobre isso? Né? Aí você enfraquece. Estou afim daquela garota, mas eu tenho maior vergonha de levar um toco. E não vai. E fica lá no celular. Né? Os relacionamentos, assim, de você ter um relacionamento com prazo de validade mais longo, não, porque aí não quero compromisso. E aí são aqueles relacionamentos frios, só um sexo casual, e daqui a pouco já nem sexo casual está acontecendo mais. Então você vai se acovardando, e quanto mais você se acovarda diante dos seus desafios, mais a tua vida vai se enregelando.
vai se congelando, vai se ficando fria, metálica, igual a tela do seu celular. E isso é um problema sério, porque vem ali na frente uma depressão. Então, esse teu comportamento de fuga, ele está falando contigo. E se você não quiser ouvir, você vai cada vez desenvolver mais um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de fobia social e vários outros. O terceiro, que eu acabei de falar aqui agora, que não é exatamente a fobia social, mas é uma dor social. Então, que tipo de dor social, Joaquim? Porque eu falei da dor física, dor no corpo, dor psicológica, de você fugir dos seus desafios. Agora eu vou falar de uma dor social, que é uma dor que acomete a maior parte das pessoas que eu conheço. Dessa eu até fico longe, isso não me acomete. Acomete também, mas não muito. Eu estou um pouco imunizado contra isso. O que você está falando, Joaquim? Fala pra gente logo. Fica aí enrolando, pô, que droga. É comprar. Consumismo, né? É necessidade de comprar alguma coisa. Você sabe como é que é fácil saber se você tem essa dor ou não? Como é que é essa dor, Joaquim? É só você olhar o teu cartão de crédito e ver se você se você tem muitas contas para pagar, muitas prestações para pagar. Essas prestações, elas estão falando com você. Olha, Joaquim, você está cheio de prestação. O teu poder de endividamento, que coisa horrível, poder de endividamento. Sabe que as empresas pensam assim sobre você? Não, o poder de endividamento da população está muito baixo. As pessoas não estão, elas já estão totalmente endividadas. Porque elas... Aí eu vejo a propaganda no carro de som aqui, passa aqui na frente. Você é aposentado, ou você que ganha o... Como é que é? Esse seguro social aí, como é que é? Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, esses troços. Você já pode pedir o seu dinheiro. O cara tá na Bolsa... Como é que é? Bolsa Família, vou chamar de Bolsa Família aí, que o cara tem um monte de nome, né? Então, se o cara está nessa situação, ele já está na pindaíba. Mas as empresas, os bancos, eles estão de olho em você e eles querem pegar esse teu dinheiro e pegar para eles. E você vai se endividar. Olha que loucura, cara. Então, as pessoas estão cheias de contas e comprando e um monte de dívidas. Cheque pré-datado já nem existe mais, mas estão com o cartão virado, com prestação na rua, na loja, em tudo que é lugar, e o dinheiro acaba, né? Logo no início do mês e chega no final do mês, já tem que pegar um dinheiro emprestado. Cara, que loucura, isso é uma doença. E essa doença é uma doença que te aprisiona. Você fica preso. Você não pode comprar mais nada. Se você precisar para você fazer um passeio, você não pode. Porque você já está devendo um monte de gente. Uma vez eu vi aqui no negócio de rede social, o cara falando assim, pô, antes de você postar a foto sua na praia, na piscina, nos seus passeios, nas suas viagens, lembra de pagar as contas, tá ok? Lembra de pagar as contas, porque as pessoas... elas já estão endividadas, já estão devendo aos outros e mesmo assim elas ainda compram um pacotinho de um passeio, de uma excursão e vai viajar para tirar selfie porque ela quer mostrar que ela está bem na fita. Então isso é uma doença. Você está preso, você está aprisionado, você não tem quase que mais liberdade nenhuma dentro da tua vida porque você se aprisionou. E a última, eu falei que eram 4. Dor física, dor psicológica, dor social, que é o consumismo desenfreado, e a última dor é uma dor espiritual. Dor espiritual são os demônios que vão mais ou menos, mas eu não vou entrar por esse lado não. A gente vai falar do contrário, que gera a dor espiritual. É quando você está bastante focado nos seus
prazeres, paixões, vícios e desejos materiais. Comer, beber, viajar, sair, droga, sexo, rock and roll. Quando você acha que o sentido da vida é você dar pasto para os seus vícios, paixões, desejos e prazeres. Quando você acha que a vida tem sentido, quando você está dando vazão para esses prazeres, vícios, desejos e paixões, você está mal. Porque você não é só um corpo físico, e o corpo é a ferramenta por meio da qual esses prazeres, vícios, paixões e desejos vão chegar até você. Só que você é um espírito, é uma alma, é um espírito eterno. E essas coisas só te dão prazer, mas não te dão felicidade. E quanto mais prazer você tem, menos feliz você é. Ou seja, colocando de outra maneira, quanto mais você precisa satisfazer os seus prazeres, vícios, paixões e desejos, menos feliz você é. A felicidade não é um estado da matéria, do teu corpo. E esses prazeres, vícios, paixões e desejos são do seu corpo. A felicidade é um estado de espírito, é um estado da sua alma. E quanto mais você está afastado da sua alma, mais entristecido você se encontra. Mais triste, mais fraco espiritualmente. E um dia o teu corpo vai ruir. E você velhinho, se você chegar lá, ou com uma falência múltipla de órgãos pelo tanto que você sacrificou teu corpo, nem vício, paixão, desejo e prazer você vai sentir mais. Você só vai sentir a dor. E essas dores, elas vieram porque você não alimentou o teu espírito com a graça divina, com as luzes que vêm do alto, com as bênçãos, com a paz, com o equilíbrio, com o amor. E o amor não tem a ver com sexo, o amor tem a ver com relacionamentos. Você amar seu filho, amar sua esposa, amar sua mãe, amar o seu vizinho, amar até o seu inimigo. Ah, Joaquim, aí você já está indo longe demais. Eu não, porque não fui eu que falei isso, mas eu acredito nisso. E eu consigo. E se eu posso, você também pode. Cara, é muito bom estar aqui com vocês todos. Simone Catalã. Eu fui nas praias dos catalães, lá na França, em Marselha. Muito legal, praia dos catalães. Jorge Gadil. Cara, a gente está terminando, mas você vai poder ver o seu vídeo. Leíse, que bom estar aqui contigo. Eliane, muito bom. E vocês estão concordando comigo, é muito bom estar aqui com vocês. Um beijo grande para Eliane, para Leíse, para o Jorge Gadelha. Boa noite, Sônia. Boa noite, Márcia, Carlos Portugal. Muito bom estar aqui com vocês. Um beijo grande. E na terça-feira da semana que vem, às 8h08 da noite, eu vou estar fazendo mais uma live aqui, terças e quartas, 8h08 da noite. Ou numa edição especial, se eu estiver podendo remar o meu barquinho, vou fazer uma live lá com você, remando o meu barquinho. Beijo grande. Fica com Deus.